Então, aqui do lado nós temos duas portas USB, uma entrada para cartão, aqui o encaixe para você conectar o fone de ouvido, as caixinhas de som, apesar de que ele tem os alto-falantes internos. Aqui, ó, o display agora só está preso aqui na placa através desse conector LVDS, que você pode desencaixar desse lado ou desse lado aqui, ó. Nesse caso especificamente, é mais fácil você desencaixar ele por aqui, ó, que é só puxar o conector. E aí nós podemos ter acesso à placa do computador. Então observem aqui, ó, nós temos o principal componente dele, que é o processador. E um detalhe, esse processador já está junto com a ponte norte. Então podemos dizer que esse componente é um processador já com a ponte norte embutida. Dele sai um conector para o vídeo, o LVDS, e a conexão para as memórias também. Observem que do lado do dissipador aqui do processador e da ponte norte, que estão na mesma peça, nós temos aqui o ventilador, o cooler, e aqui temos uma abertura. Quando ligamos esse computador, o cooler vai girar e vai soprar o vento para cá, bem no dissipador do processador e para o restante da placa também. Aqui nessa placa nós temos também a ponte sul, que vai ligado nos conectores USB, na porta LAN, no leitor de cartão, na câmera, por exemplo, nesses conectores de expansão da wireless, ou seja, você pode colocar uma plaquinha de rede wireless num desses dois conectores. Aqui nós temos o CI Super I/O, desse lado. Aqui nós temos o cristal de 14.318 MHz. Lembra que eu falei para vocês dos outros cursos, por exemplo, curso notebook ou curso de placa-mãe? O cristal sempre de 14,318 MHz é o gerador de clock da placa toda. Esse CI vai multiplicar o clock do cristal e distribuir para todo mundo funcionar. Se der uma falha aqui nesse circuito, a placa fica inoperante. Aqui nós temos a entrada do cartão, conectorzinho do cartão. Aqui nós temos o CI da rede LAN, da rede interna. Aqui nós temos o circuito que vai alimentar o processador, um par casado de MOSFETs que fornece a tensão contínua para alimentar o processador. Aqui o CI oscilador de PWM que vai fazer funcionar esse circuito. Aqui nós temos as conexões SATAs que vão para o HD e para o driver do gravador de DVD. Aqui nós temos o cristal do relógio para manter a CMOS da ponte sul funcionando, ou seja, a bateria que tem aqui alimenta a CMOS da ponte sul para que ela continue com algumas informações guardadas mesmo quando o computador está desligado. Por exemplo, as configurações dele. Então, aqui nós temos a BIOS. Então aqui, ó, nós vamos colocar o osciloscópio, a ponta no gate, num dos gates de um dos MOSFETs. E aí nós temos uma onda quadrada, um PWM de 37 kHz, como está indicando aqui. E no gate do outro MOSFET, nós temos a onda quadrada, tá vendo? Ó? Mais ou menos a mesma frequência, vamos colocar aqui no AutoSet. Olha lá, 37 kHz também. Isso indica pra gente que o CI, o oscilador de PWM, está funcionando. Essa é uma das maneiras de você testar ele, com osciloscópio. A outra é com multímetro analógico. Então aqui, ó, esse daqui está com defeito no display. Vocês podem observar que o display quebrou bem aqui, ó. Certo? Então nós vamos substituir o display desse computador. Então, mesmo sem apertar a chave liga e desliga, aqui nesses transistores, eu tenho que ter aproximadamente 19 volts. Isso indica pra gente que daqui até o conector da entrada de força, da entrada da fonte, está tudo funcionando, não tem defeito nenhum. Olha lá, tá vendo? Ó? Deu 32 kHz aproximadamente, que o sinal é fraco, ó, tá vendo? Tá dando 18 mV pico a pico, indicando pra gente que o cristalzinho está funcionando. Essa placa aqui, ela tem um processador do tipo BGA. Não dá para você tirar ele apenas desencaixando como as placas mãe de computador ou de notebook tradicionais. Nessa placa, ele já é soldado direto. Seja qual for o tipo de processador, normalmente a resistência deles em relação ao terra costuma ser algo em torno de 2, 3, 4, 5 ohms, por aí. Nunca pode ser zero. Então, quando você coloca o multímetro na escala de vezes 1, o multímetro tem que estar zerado. E tem que estar com a escala de vezes 1 boa, ou seja, segurando na parte metálica das pontas, o ponteiro não pode mexer. Colocando a ponta preta no terra, aliás, colocando a ponta vermelha no terra e a ponta preta na linha de mais B que alimenta o processador,
eu tenho que ter uma resistência, embora seja baixa, não pode chegar até o zero, pode ser 5, 4 ohms. No caso desses que a gente está trabalhando, a resistência da ordem é na casa dos 5 ohms. Indica pra gente que o processador aparentemente não está em curto, porque quando ele entra em curto a resistência dá zero. Agora, essas placas aqui elas foram feitas para quando o processador pifa você trocá-la toda. Apesar de não ser muito comum dar problema no processador desse tipo de placa. Agora nós vamos colocar o display aqui em cima. Então, aqui nós entramos novamente no setup, quando ele reiniciou, e vamos para o grupo do HD. Para iniciar agora a partir do HD, porque a instalação ele já fez boa parte, na verdade ele já fez quase tudo. Então você pode voltar lá para o setup e na opção de boot você escolher o primeiro boot, o HD. E aí você salva no F10 e reinicia. Aí ele vai concluir a instalação, falta bem pouco. Aí é tudo, ele faz sozinho essa parte.